Hora de falar do cenário policial, saber como é que foi o mundo do crime nas últimas horas. Para isso, a Natália vem para cá e conta pra gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Luan, novamente. Boa tarde para o pessoal de casa. Meu time VIP de patrocinadores, devidamente aqui evidenciado. Verdade. Luan, teve muitos acontecimentos nas últimas horas e a gente faz aquela seleção especial para trazer aqui no Ocorrências Policiais a partir de agora. Bora lá, então. Bora lá. Ó, timaço VIP de patrocinadores vai passar aqui na tela interativa ao meu lado, mas eu sempre dou um destaque especial para eles antes de contar para vocês tudo o que aconteceu no cenário do crime nas últimas horas, né? Então, ó, sem burocracia, tranquilidade, rapidez, é no Titico Despachante para você sair com seu documento na hora. Clube Winchester de tiro, com instrutores super capacitados e também uma das maiores e melhores lojas de armas do Brasil. Então, isso tudo aqui do nosso ladinho. Energiluz e Energiluz Design, com o escritório aqui às margens da BR-101, onde você consegue falar com o Josias, tomar aquele café e falar de bons negócios. E lá em São José tem a Energiluz Design, o Osmar e o Rafael estão esperando você por lá. Aproveita o final de semana ensolarado, dá uma passadinha lá. Mas antes, que tal encher o tanque no Posto Chiquinho? Combustível de qualidade com uma conveniência toda reformada, é só lá no Posto Chiquinho. Manecar consórcios e veículos, ainda dá tempo, pessoal, de participar do sorteio de um Fiat Mobi 0 km no final do ano e todo mês tem aquele sorteio de combustível também. Agora sim, a gente vai lá para São João Batista para começar falando sobre os destaques do crime que aconteceu lá na capital catarinense do Calçado. Teve tráfico de drogas por lá nesta quinta-feira e quem vai trazer mais detalhes é o subtenente Márcio Meyer, comandante da Polícia Militar de lá. Comandante, boa tarde. Quais são as informações? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo portal VIP Social. Natália, na tarde de ontem, por volta das 17h30, policiais militares aqui de São João Batista efetuaram a prisão em flagrante de um traficante de drogas de 24 anos de idade. Havia denúncias da traficância de drogas sintéticas, que são aquelas produzidas exclusivamente em laboratórios. Os policiais, então, diligenciaram na rua José Antônio Soares, na Ribanceira do Sul, aqui em São João Batista. Lá no local, na residência desse traficante, foi encontrado 864 comprimidos de êxtase, 10 buchas de cocaína, celulares, dinheiro em espécie, balança de precisão, cápsula de munição de arma de fogo e além de apetrechos utilizados para promover a traficância. Esse traficante recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia de polícia na cidade de Brusque para as providências legais. Olha, que situação. Obrigada pelas informações. É uma grande apreensão aí de êxtase. Mas a gente continua no Vale do Rio Tijucas e vai avançar um pouquinho mais e vai para Nova Trento. Olha, lá teve um outro caso de tráfico de drogas na noite de ontem. Foram 4 porções de maconha e 3 porções de cocaína apreendidas. Isso aconteceu no centro da cidade, bem próximo de uma escola. Esses 2 homens que aparecem nas imagens foram levados para a delegacia de plantão lá em Brusque. A polícia abordou eles bem no momento em que o traficante, que foi encontrado com as mais quantidades de entorpecente, entregava uma porção de maconha para o usuário. E o usuário, tentando fugir da abordagem, escondeu a maconha dentro do lanche que ele estava comendo. Mas não deu muito certo aí a sua tentativa e ambos foram levados para a delegacia de polícia civil. Isso lá em Nova Trento. Luan, você se lembra que ontem a gente falou de um caso de um foragido do presídio aqui de Tijucas que foi preso em Porto Belo? Claro. Teve mais foragido dessa forma, mais saídas temporárias, teve uma grande quantidade, e a gente sabe que alguns, infelizmente, não retornam, né? Polêmica saidinha. E você fez uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho, mas antes eu vou contar um outro caso. Lá em Itapema, teve mais um homem que foi preso após a saída temporária e ele não havia retornado. Ele estava cumprindo na unidade prisional avançada lá de Itapema a sua pena por furto. E ele saiu na saída temporária de 7 dias, mas não retornou. Algumas pessoas viram ele lá nas ruas do bairro Alto São Bento e acionaram a polícia porque acharam a atitude dele meio suspeita. A polícia foi lá, averigou então que ele
constava no sistema que estava foragido, e ele alegou que não voltou por causa do consumo de drogas. Ele é usuário de drogas e por causa do vício ele não voltou. Bom, ele foi levado para a unidade prisional lá de Itapema novamente e vai continuar aí seguindo a sua pena. Mas a gente traz para vocês um esclarecimento. Na verdade, quem vai trazer é o advogado Matheus Guinzani, advogado criminalista, que vai explicar para a gente como funciona essa saída temporária e o que acontece quando os detentos não retornam. A saída temporária, né, em primeiro lugar, tem que entender que ela é um direito genérico, né? Direito genérico dos presos do regime semiaberto, que eles têm que demonstrar e cumprir alguns objetivos no juízo de execução. Por exemplo, né, eles precisam ter o cumprimento de certo tempo de pena e, enfim, né, demonstrar bom comportamento atestado pela direção do presídio. Quando o preso sai para a saída temporária, ele tem esse benefício deferido, uma das suas obrigações é o retorno para a unidade prisional depois do tempo fixado, que apesar dessa saída ser muito conhecida como a saída de 7 dias, ela não precisa ser necessariamente de 7 dias, tá? Existem algumas, né, diferenças para outras saídas, por exemplo, fazer curso supletivo ou profissionalizante. Quando o preso não retorna para a unidade, tem que ser apurado o motivo desse não retorno. Se ele simplesmente não retornou de forma voluntária, não quer cumprir, ele automaticamente entra no estado de fuga, que é uma infração grave, e por ser uma infração grave, enseja a regressão de regime, do semiaberto para o fechado, e ele deixa de fazer jus ao benefício da saída temporária. Ele vai ter que progredir novamente de regime e conquistar esse seu direito. É por isso que todo procedimento administrativo disciplinar no âmbito da execução penal, ele depende, né, de contraditório e ampla defesa, tem que ter defesa técnica, né, formado por advogado ou defensor público, não basta ser autodefesa, né, a palavra do próprio preso se defendendo. E nessa apuração, o preso pode demonstrar, sim, que era impossível retornar, que ele tinha um motivo justo e tentar, claro, fazer o exercício de convencimento do juízo de execução de que ele não poderia voltar e que aquilo é excusável. É bem difícil acontecer, eu mesmo já tive caso em audiência de custódia do cumprimento de mandado de prisão pelo não retorno da saída temporária, em que a presa disse para mim: doutor, eu não tinha entendido que eu tinha que voltar. E ela falou com a maior tranquilidade. Eu disse: olha, agora vai ter uma consequência, eu expliquei, e ela ia tentar se defender. No caso, eu não fiz a defesa nesse processo, eu só fiz a audiência de custódia, mas é bem comum ouvir dos presos que eles muitas vezes não estão entendendo a dinâmica ali do seu benefício, né? Mas tudo isso é uma questão de apuração no processo administrativo disciplinar mesmo. A gente agradece o doutor Matheus Guinzani pelos esclarecimentos. Pessoal, todo esse conteúdo vai estar lá no vipsocial.com.br, assim como em todas as plataformas da TV VIP. O Ocorrências Policiais vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira com mais detalhes do cenário do crime, mas fique aí que tem mais um pouquinho de Jornal VIP. Um bom final de semana para todos vocês.